Muitos roteiristas de filmes de ação, quando vão escrever os seus filmes, eles pensam em primeiro lugar nas grandes sequências de ação, que são o que os americanos chamam de set pieces, aquelas cenas que vão ficar marcadas na memória do espectador, que tem começo, meio e fim, que funcionam quase como curtas-metragens de ação dentro do filme. E aí tem um pequeno inconveniente, que é o que fazer entre um set piece desse e outro, como preencher com história que prenda o espectador que tá lá no cinema ou tá assistindo ao filme em casa justamente pelas cenas de ação, esses espaços entre essas cenas. Tem filmes que conseguem fazer isso de forma mais eficiente, séries de ação que conseguem fazer isso de forma mais eficiente, outras nem tanto. Eu não costumo gostar do falatório na série John Wick, mas por outro lado, a ação desses filmes costuma ser tão legal e tão inventiva e tão competente e tão empolgante que a gente releva ter que assistir a diálogos que não são legais. Eu assisti ao John Wick 4, Baba Yaga, que eu acredito que se encaixa nessa descrição que eu falei agora. Ele tá no mesmo nível dos filmes anteriores e ele segue a tendência da franquia de aumentar o seu escopo, apesar de que eu acho que ela aumenta em relação ao terceiro em alguns fatores, mas dá uma segurada em outros. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. John Wick, Keanu Reeves, é perseguido pela cúpula através de um homem chamado apenas de O Marquês, interpretado por Bill Skarsgård, que vai atrás de cada um dos hotéis gerenciados pela organização a fim de encontrá-lo. Só para dar dois exemplos rápidos de por que os diálogos de John Wick costumam ser o calcanhar de Aquiles da série, nesse filme aqui tem vários momentos, por exemplo, em que você vê o que aconteceu e na cena seguinte a gente vê um personagem contando pro outro o que a gente acabou de ver. Em outros momentos o filme tem a proeza de deixar desinteressante até alguns elementos que costumam funcionar muito bem no cinema. Por exemplo, jogos de pôquer. John Wick 4 tem um dos jogos de pôquer mais chatos e mais implausíveis e mais fáceis que eu já vi num filme. É claro que a porradaria que vem logo depois compensa, como eu falei no começo desse vídeo. Eu acho engraçado, inclusive, e pra quem não conhece a série ainda, precisa se adaptar, precisa ajustar a chavinha antes de assistir a qualquer um desses filmes, que tem algumas coisas que não fazem muito sentido e que você vai precisar suspender a descrença pra acreditar. Por exemplo, no universo de John Wick não tem polícia, vocês já repararam? Nesse filme aqui, que se passa boa parte dele em Paris, vai haver perseguições, vai haver trocas de tiro, porradaria em locais públicos. Tem um momento, por exemplo, que tem uma briga ali que acontece justamente ali naquela rotatória do Arco do Triunfo, ou seja, em plena Champs-Élysées, com um monte de carro passando, o lugar mais turístico do mundo, eles trocando tiro, trocando porrada, carros batendo, um monte de acidente, provavelmente um monte de gente tomando bala perdida, e em nenhum momento aparece a polícia. Da mesma maneira, tem uma outra cena em que tem, de novo, perseguição, porradaria, troca de tiros em uma boate em que tem, sei lá, centenas de pessoas dançando, e mesmo quando a violência começa a escalar, você percebe que tem personagens ali se batendo e as pessoas continuam dançando. Demora um tempo para algumas pessoas que estão ali mais próximas começarem a perceber o que tá acontecendo, ficarem um pouco mais receosas, mas por boa parte daquela sequência as pessoas continuam dançando. É claro que dá um efeito legal, você vê aquelas brigas com as pessoas dançando, muitas pessoas se movendo no fundo, mas não faz nenhum sentido, assim como, e isso é algo que você precisa aceitar, a indestrutibilidade do Keanu Reeves, do John Wick, mas eu acho que isso faz parte da graça da franquia. Quando eu falo que do ponto de vista de ação, a franquia John Wick está entre o que Hollywood melhor produz nessa área ultimamente, é porque, inspirados em filmes de artes marciais orientais, inspirados em filmes de Kung Fu, o filme investe em coreografia, o filme investe num trabalho de dublês que é absolutamente maravilhoso, para que o diretor Chad Stahelski, que tá na franquia desde o primeiro filme, ele dirige os 4 filmes até agora, consiga, junto com o diretor de fotografia, executar planos que se movem bem pouco, são planos bem estáveis, em que a gente consegue ver através de planos que não são muito curtos, tudo o que tá acontecendo dentro da briga, dentro do tiroteio, e você consegue ver cada detalhe da luta, como que um se move, como que o outro se move, qual que é a diferença de estratégia e de estilo entre um e outro, e a realidade, a brutalidade e também o impacto que esse tipo de cena tem é muito maior do que se ela fosse toda chacoalhada e toda picotada para ser montada na sala de montagem depois,
depois de uma maneira que você não saiba exatamente como as coisas estão acontecendo na cena. Esse filme aqui, inclusive, ele aumenta o escopo das sequências de ação, isso é uma tradição da franquia, e eu acho que ele faz isso muito bem, inclusive acrescentando senso de humor em algumas cenas, que eu acho que são muito bem-vindos. Por exemplo, a cena da escadaria tem um momento que é absolutamente hilário. Eu tava no cinema, todo mundo riu, e é muito legal que vocês vão perceber. E a prova de que o que a gente quer ver num filme do John Wick é a porradaria, é que quando isso acontece, que vai fazer você dar risada, a gente percebe que, caramba, o que eu achei que tava resolvido vai ter que praticamente recomeçar do zero, e você fala, tá bom, vamos lá, vai, eu quero ver de novo, vambora, vambora, vambora. A história é um pouco menos espalhafatosa, um pouco menos mirabolante, mas eu acho que o escopo cresce, como eu falei, nas sequências de ação, e eu acho também que o filme tá começando a colocar uma solenidade, uma glorificação aos seus personagens, que eu acho que é legal, principalmente no começo do filme. Então os personagens aparecem sempre lentamente, com uma luz que vai desenhar o contorno do rosto e do corpo deles, de uma maneira bem glorificada, bem glamourizada mesmo, e o começo do filme tem um ritmo mais lento justamente por isso, mas eu acho que às vezes o filme exagera um pouco nisso. Gosto muito do final, porém, eu vou ter que entrar num spoiler rápido aqui, eu já tô avisando, hein? Isso aqui é um spoiler sobre o final do filme. Como eu já sei, e todo mundo já sabe, que vai ter o John Wick capítulo 5, eu fiquei um pouco frustrado, porque por mais que esse jeito que o filme acaba fosse muito lindo pra encerrar a franquia, pra encerrar a jornada do John Wick, eu acho que ela encerra de uma maneira muito legal, a gente sabe que aquilo não vale, a gente sabe que o peso que aquele final deveria ter, ele na verdade não tem, porque o John Wick vai voltar, sabe-se lá como, mas vai. Gostei do filme, gente, tá no mesmo nível dos outros, eu acho que é super recomendado. Se vocês assistirem, venham aqui dizer o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo. Desse lado aqui, eu vou deixar o ícone com o meu rosto pra você clicar e se inscrever no canal, e aproveita e clica no sininho em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse lado aqui eu vou deixar a recomendação de um outro vídeo, que eu acho que tem a ver com esse aqui, pra você assistir depois, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!